Fala aí pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Torres e você está no Dia a Dia Matcom. Então, meus amigos, eu recebi ontem uma mensagem de um inscrito no canal falando que tem o desejo, né, de montar uma loja de material de construção e tal. O que eu posso dizer? E aí me pedindo um conselho, como fazer, como começar. Que da minha história comecei e tal. Eu comecei também pequeno. É isso mesmo. Agora, o que precisa ser ressaltado é o seguinte: eu já comecei num ramo. Eu comecei num ramo que eu conheço, né? Um ramo que eu domino. Isso é de extrema importância, porque tem muitas nuances no negócio, e material de construção não é diferente, que passa despercebido no olhar apaixonado de montar alguma coisa. Então, precisa estar muito atento a esses detalhes. Tem muitas nuances, tá? Vai ter sociedade? Vai começar sozinho? Vai ter entrega, não vai ter entrega? Você vai cobrar entrega, não vai cobrar entrega? Vai cobrar entrega no cimento, não vai cobrar entrega no cimento? Você vai subir escada para fazer entrega? Vai entregar o material dentro da obra do cliente? Vai entregar para lá de fora? Condições de pagamento, como é que vai ser isso? Mas antes de tudo isso, você precisa definir o seguinte: quem é o seu cliente? Quem é o cliente que você vai atender? Aí você pode dizer assim: Eduardo, eu vou atender todo mundo. Bom, todo mundo você não atende. Você pode até ter a vontade de querer atender todo mundo, mas não atende. Pode ter certeza que você não vai atender todo mundo. A primeira coisa é isso, tá? Você definir quem que você vai atender, para que até o layout da loja, o nome da loja, a cor da loja tem a ver com isso. Mas no geral é bom você saber para quem você vai atender, quem você quer vender, tá? Isso é uma coisa que estava muito clara na minha cabeça quando eu comecei, até pela experiência que eu já tinha, né? Então eu falei, eu quero atender esse público aqui. E isso ajuda muito. Agora, força de vontade, disposição e querer pagar o preço. Como é que eu posso dizer? É uma das necessidades para você poder começar qualquer negócio, não é material de construção. Vamos lá. Ciência dos indicadores. Você precisa ter noção básica dos indicadores. Ah, mas eu não conheço nada disso. Dá certo? Pode dar. Mas você trabalha muito no escuro. Entende? Você aumenta muito o risco de problemas. É uma coisa que você tem que ficar muito atento. E aí, eu esqueci o nome dele, que ele veio falar comigo sobre isso, né? Que quer montar um negócio e tal. Eu acho que é engenheiro. É engenheiro. E aí tá querendo montar um negócio e tal. E me vê aí compartilhando aí os vídeos aí do pátio, a loja. Eu falei, cara, mas não deixa também. Se você estiver me assistindo aí, meu amigo, me perdoe, esqueci seu nome, tá? Você conversou com a gente no direct. Até o meu editor João, que cuida disso, ele me apresentou o direct. E se eu não me engano, acho que eu passei o zap pra você ir conversando comigo também, se eu não me engano. Mas, enfim, precisa ter ciência que tem um preço a ser pago. A sociedade, ela precisa estar muito bem alinhada e conversada. Entende? E que todo investimento corre risco. Tem seus riscos. O nosso objetivo
reduzir o máximo possível os riscos, ou seja, correr riscos calculados, entendeu? No Evangelho de São Lucas, ele diz assim: qual de vós não senta primeiro para fazer as contas para saber se tem como terminar? Qual é o rei que vai para a guerra com 10 mil, não senta primeiro para calcular se tem como confrontar o outro rei que vem com 20 mil? E aí, havendo a ciência que não dá para encarar, ainda distante, faz uma paz faz um acordo de paz, ou seja, o ideal é que você erre sempre tudo no papel. O ideal é que você sempre erre no papel, porque da vida real é custoso, é trabalhoso, é doloroso, tem um monte de oso aí, sabe? Oneroso. E por aí vamos nós. Então, ter essas informações é de extrema importância. E outra coisa, peça ajuda a um profissional, tá? Se você não conhece do ramo, tenta trazer para próximo de você alguém do ramo. E quando eu falo de material de construção, eu falo de pessoas que tenham noção de material de construção, entende? De lojas de material de construção. Precisa ficar bem alinhado isso. Ajuda muito. Ah, mas eu não tenho ninguém que trabalha em material de construção, não consigo contratar ninguém que é gerente de material de construção. Tá, tudo bem. Se informe o máximo possível. Hoje você tem o Sebrae para te ajudar. Busca informação, porque no material de construção qualquer erro é um erro caro, né? Outra coisa que precisa ficar atento, cara, é mão de obra. Ninguém tá querendo, não vou generalizar aqui, né? Mas muita gente já não tá querendo, muitos jovens não tá querendo botar mais saco de cimento na cabeça, enxada de pá na mão. Isso é um fato. Isso é um fato. Tem muitos que não querem fazer isso. Então, mas existe. E gente boa. Gente boa. Tem muita tralha por aí. Não vamos generalizar. Ah, todo mundo é ruim, não. Mas tem muita tralha. Mas tem uma turma esforçada. E que você precisa reconhecer isso em salário, né? Precisa reconhecer isso também em salário. Mas os funcionários você precisa dar condições a eles. Analisar a sua logística, como é que você vai atender, como é que você vai carregar. E aí eu tô falando de materiais básicos também, né? Você vai ter uma máquina. Quem vai dar manutenção nessa máquina para você? Aonde que está o mecânico? Aonde que está o borracheiro? Aonde que está o eletricista? Está perto ou está longe? Né? Porque quando você bota uma máquina principalmente usada aí, um problema no arranque de uma máquina dessa, de uma reta escavadeira, um arranque. Vamos lá, um arranque. Se você tiver um eletricista perto e conseguir identificar o problema rápido aí, encarar e solucionar isso rápido, no mínimo 5 horas parado. No mínimo 5 horas parado. Um borracheiro tá perto. Se for uma reta escavadeira pneu traseiro, no mínimo também umas 5 horas parada. Então, o que você vai fazer? Você vai ter uma arranque reserva, que é uma coisa que geralmente dá problema com mais frequência. Você vai ter pneus de step reserva, porque se você não tiver, você perde aí 4, 5 horas, aí você perde uma condição de atendimento bem importante, correto? Isso, gente, eu tô falando, é uma fração de todos os detalhes que você precisa ter ciência
Vai botar um sistema a rodar? Que sistema vai rodar para você? As pessoas que vão operar esse sistema sabem operar? Ou tem pessoas para treiná-las e elas vão ter a disciplina de operar? Você vai ter também a disciplina de estar acompanhando e também aprendendo como funciona isso, que é extremamente importante, para você depois poder coletar os dados, para você também saber se está sendo as coisas feitas de forma correta, e por aí vai uma infinidade de coisas, entende? Que você precisa ponderar, você precisa analisar para poder começar o seu negócio de materiais de construção. Isso você não pode ignorar. Eu estou te falando isso porque já tem aí uma jornada de vida dentro do ramo de material de construção, tá? Desde de boy lá, né? De garoto de recado da loja até gerência. Essa é uma jornada que eu atravessei e que ainda venho atravessando, né? Mas tem muita coisa a ser vista, tem muita coisa a ser analisada. Pode começar pequenininho, deve começar pequeno, né? Faz um estudo aí da sua região, dá uma olhada como é que funciona o mercado, dá uma analisada com mais calma, não tenha pressa, faça alguns cálculos básicos aí. Se não sabe fazer, peça ajuda, tenha prudência, não, independente do seu tamanho, cuidado para não ficar batendo de frente com a concorrência, querendo esmagar a concorrência, porque nesses anos todos que eu venho me deparando no ramo de material de construção, não conheço uma história dessa com um final feliz, tá? Lojas grandes, potentes que vêm querendo esmagar se arrebenta, lojas médias se arrebenta e lojas pequenas também que entra sem conhecimento de mercado, quer fazer um barulho e se arrebenta também. Porque o que manda num negócio é a capacidade do seu negócio formar caixa, entende? A formação de caixa, capacidade de gerar caixa, ou seja, a quantidade de dinheiro que entra maior do que a quantidade de dinheiro que sai na média dia a dia. O que eu ia falar também aqui que me veio a memória e esqueci. Você precisa ter ciência do processo de compras. Entende? Como é que você vai comprar, o que vai comprar, qual é o caixa que você tem para comprar, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, como é que vai ser as vendas aí, vai ser tudo à vista, vai ter fiado, vai ter venda a prazo. Isso precisa estar ciente. Retorno sobre investimento, não se iluda com isso, sabe? Você precisa ter isso muito claro aí de quanto tempo você vai esperar o retorno do capital investido e por aí um monte de cocitas a mais. Então, meus amigos, o que você precisa, o ideal é que você tenha experiência numa loja de material de construção para você ver todas as nuances, entendeu? Os pontos fracos e fortes. Precisa estar atento aí, buscar informação sobre as questões tributárias. Você não pode esquecer desse detalhe, tá? O governo não quer saber, quer o dinheiro dele primeiro e quer quanto mais melhor. Então eles estão com uma eficiência absurda, tá? Tecnologias absurdas para poder estar acompanhando. Então essa coisa de sonegação, tira isso da sua mente, entra para trabalhar certo, direito, de forma correta. Mas não dá para trabalhar assim. Se aconselhe sobre isso, porque se for para ficar andando errado, cara, olha, eu sinceramente eu te recomendo você arrumar outra coisa para você fazer, entende? Então procura trabalhar de forma certa, correta, porque aquilo que vai gerar para você é seu. Não adianta ficar reclamando de governo,
reclamando de imposto, entendeu? No Brasil é muito caro, que é um roubo, que não sei o quê. Rapaz, essa é a nossa realidade e você não vai mudar isso. Então, se concentra naquilo que você pode fazer e faça bem feito, faça cada vez melhor. Eu tenho bons relacionamentos aqui com os meus concorrentes. Nós somos concorrentes, não somos rivais, não somos inimigos, entendeu? A gente já lida aí há anos juntos. Me relaciono bem com todos eles, né? Com todos os mais antigos aí do mercado. Muitos eu não conheço, mas respeito, considero, faço o meu trabalho. Entende? Tem um mercado gigantesco. Eu acho que se respeitando um ao outro é o melhor caminho para você prosseguir, porque no final, cara, não se trata de dinheiro. Você vai entender isso. E aqueles que não entendem isso, e tem muitos que já passaram uma vida sem entender isso, a única coisa que ele ganhou foi dinheiro, mas não tem com quem desfrutar, sabe? Às vezes não tem paz para desfrutar, não tem alegria para desfrutar, não tem motivo para desfrutar, porque foi tudo sendo atropelado e atropelando a todos. Isso não faz sentido. Essa visão é uma visão muito arcaica, sabe? Muito arcaica. Aproveita a oportunidade do seu concorrente para se tornarem parceiros, construírem um mercado sólido, forte, com rentabilidade. É óbvio, sempre alinha os limites e automaticamente cada um de nós que tem bom senso vai entender qual é o limite de cada um. Eu tenho meus concorrentes como parceiro, preciso de um material socorro, eles me socorrem. Eles precisam, eu socorro eles naquilo que eu tenho, eles me socorrem naquilo que eles têm. Tem casos aqui de a máquina deu problema, eu já fui socorrido lá atrás. Hoje a gente tem máquinas reserva. Tem um concorrente nosso que quebrou a máquina dele. Eu emprestei uma das máquinas agora há pouco tempo. Esses dias eu falei para ele ir com o caminhão lá no depósito e carregar o material que ele precisa entregar lá. Depois ele me devolve, e assim foi feito. Então precisa de ética, precisa de coerência, precisa de verdade, precisa de transparência, né? Esses são os preceitos e os valores que eu recebi. Essa é a cultura da Rumo Certo e é por isso que eu vivo. Então tem muitas outras coisas além do dinheiro, compreende? Que vale muito mais do que o dinheiro. O dinheiro, ele é um realizador, ele é um facilitador de realização de coisas apenas. Mas se eu não sei trabalhar com ele, se eu coloco ele em primeiro lugar, se eu coloco ele acima de tudo e acima de todos, vai se deparar com uma triste realidade lá na frente, que não tem alegria, como eu já falei, não tem paz, não tem contentamento, e é tão pobre, tão pobre, tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. E dinheiro por dinheiro, conheço um monte aí que vive velho e infeliz, passou por cima de todo mundo e agora tem uma droga de uma vida que não consegue mais resgatar para trás. Então pense nessas coisas, tá? Cuidado para você não matar um mosquito e criar um gavião, entende? Aí do seu lado, criar uma águia aí do seu lado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você fica querendo matar o concorrente que é menor do que você, ou às vezes do seu tamanho, ou às vezes maior do que você fica numa briga danada pra matar. E aí, vamos lá, vamos dizer que você consiga. Vamos dizer que você consiga. Aí o cara, pum, morreu, fechou. Aí vem uma Leroy Merlin pra sua porta,
vem uma Chatuba para sua porta, vem uma Obra Max para sua porta, vem uma 6C para sua porta. É um jogo de xadrez, amigo. Entende? Então, cuidado para não matar um mosquito e criar aí um gavião. Entende? É isso que a maioria das vezes acontece. Eu canso e já cansei de ver essas coisas, e essas coisas continuam se repetindo. Pense nisso. Um grande abraço. Deus abençoe você por assistir o nosso canal. Deus abençoe abundantemente sua vida. Que os seus sonhos sejam realizados em cima de bênção, em cima de verdade, em cima de justiça, em cima de contentamento, de alegria. Beleza? Prosperidade sobre sua vida, sobre os seus. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Obrigado por estar aqui comigo, por compartilhar aí um pouco dos minutos que você tem ouvindo esse camarada aqui do lado de cá falar. Saiba que esse camarada aqui, ele quer o seu bem, entende? E então, eu querendo o seu bem, eu vou te pedir algumas coisinhas. Primeiro, inscreva-se no nosso canal. Vou até parar o vídeo aqui um minutinho, vai lá. Mete o dedo lá no botãozinho lá vermelho, inscreve no canal. Tô esperando. Escreveu? Ative o sininho. Esse sininho tem por cima aí, pertinho da inscrição aí. Vai lá. Tô esperando. Obrigado. Muito obrigado. E aí, curta. Dá uma dedada no like aí. Comente. Bota seu comentário, faz sentido isso pra você. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Beleza? Deus abençoe vocês. Busque sempre a direção de Deus para a sua vida. E vamos em frente, meu amigo. Vamos em frente. Um abraço.